Oi, gente, tudo bem? Bom, gravando esse vídeo aqui para vocês para orientá-los quanto a essa aula do nosso encontro 6 da unidade 2, continuando falando sobre os componentes orgânicos e inorgânicos da saliva, né? Sendo que saliva foi o nosso tema da última aula e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais dentro desse assunto, tá bom? A gente viu, falei para vocês realizarem, fazerem os exercícios, né, da unidade 5, da sessão 5 da nossa última aula, e nós corrigimos essas questões, né, na nossa aula ao vivo, tá? Então, eu vou retomar com vocês. Essas questões todas corrigimos juntos na sala, tá? Mas as respostas estão todas aqui disponíveis, então quem quiser estudar e retomar essas questões, é só ler as respostas que eu coloquei para vocês, tá bom? Lembrando que a saliva exerce funções importantes em nosso organismo, né? Discutimos bastante a sua função como lubrificação, de limpeza, de digestão, de mineralização e remineralização, assim como o controle hídrico do corpo e principalmente uma ação importante para nós, que é a sua ação antimicrobiana, né? Então, a gente falou bem dessas estruturas, dessas funções todas da saliva. E cada função dessa, ela é conseguida, alcançada, né, dentro desse composto, que é a saliva, por ação de algumas substâncias, né? E essas substâncias são os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, tá? Sendo que os compostos, então, como que é essa classificação, né? O que seria, então, compostos orgânicos? Compostos orgânicos são essas substâncias químicas que contêm na sua estrutura, né, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, para ser um composto orgânico, ele tem que ter na sua formação estrutural, ou seja, na sua molécula, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. As moléculas orgânicas, elas apresentam geralmente esses elementos, mas também podem aparecer alguns outros, mas poucos, como o enxofre, o fósforo, o boro e halogênios, tá? Mas basicamente, para a gente definir o que é um composto orgânico, quer dizer que ele é formado, então, na sua base de moléculas compostos, né, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, que estabelecem ligações covalentes entre si, ok? Na saliva, esses compostos orgânicos são as proteínas, as enzimas, né, como, por exemplo, a gente também tem os polissacarídeos, como a glicose, a ureia, como um composto que é um produto, na verdade, da nossa ação metabólica, então, que é encontrado na saliva. Nós temos vitaminas, células de defesa, como as imunoglobulinas, a gente tem compostos aqui como amônia, ácido úrico, todos compostos que são obtidos, né, após esse metabolismo químico que a gente tem, assim como moléculas de gordura, como colesterol e outros lipídios. Todas essas moléculas, elas se enquadram dentro desse contexto dos compostos orgânicos. Vamos falar primeiro das mucinas, né? As mucinas são proteínas, então, de alta viscosidade, tem esse caráter mais mucoso e dá essa viscosidade para a saliva, esse caráter mais grudento, né? Mais que a gente pega assim, a saliva ela fica mais elástica, mais com esse caráter mais puxante. Então, esse caráter pegajoso da saliva é graças à mucina, que além de ter, né, dar essa característica de viscosidade da saliva, da sua alta viscosidade, ela também possui uma função importante, que é a de lubrificação e de proteção. Por que lubrificação e proteção, né? Lubrificação porque com essa capacidade de ser mais viscosa e pegajosa, ela gruda na superfície dos dentes e da mucosa, fazendo com que a gente tenha essa lubrificação constante. Assim como ela também pode proteger. Mas proteger como, né, gente? Como que vai proteger a saliva, a mucina? Ela faz com que as bactérias da boca, elas se ficam juntinhas, fazendo então com que essa mucina, ela junte, né, ela vai unir as bactérias, os micro-organismos da cavidade oral, fazendo com que o sistema de proteção consiga reconhecer esses micro-organismos de forma mais fácil. E aí ela tem essa função também, então, de proteção, tá? Na imagem, né, corte histológico, a gente visualiza
a região dos ácidos aqui, dentro de uma glândula salivar, essas células contendo, então, um muco aqui dentro, né, a mucina, tá? Que é essa glicoproteína rica em mucina. Vamos passar adiante. A lactoferrina, que seria essa proteína que tem essa função principal, né? Então, é uma proteína com função principal de defesa dentro da saliva. Ela tem uma função importante antimicrobiana de matar e eliminar o crescimento de bactérias, tá? Por quê? Porque ela é uma proteína que se liga ao ferro. E ao se ligar ao ferro, ela não deixa esse ferro disponível para as bactérias. E o ferro, ele é imprescindível para que a bactéria forme o seu envoltório celular, né? A sua parede celular. Então, essa bactéria acaba morrendo, tá? E é assim que essa proteína vai agir, eliminando esses micro-organismos. Então, a lactoferrina tem a função também de proteção na cavidade oral, né, na nossa saliva. A lisozima, que é uma outra proteína, também não é diferente, tá? Ela é uma proteína que tem como sua principal função digerir carboidratos, né? Mas carboidratos de onde? Carboidratos da parede das bactérias. Com isso, ela mata as bactérias e apresenta, então, também essa função, então, de proteção. A destruição do quê? Dos peptidoglicanos, né? Que são aqueles açúcares, na verdade, proteínas ligadas a açúcares que formam a parede celular das bactérias. E as enzimas? Enzimas, né, que são esses grupos proteicos que têm essa reação de quebra dentro do organismo. E com isso, a gente tem algumas enzimas que irão catabolizar, acelerar atividades químicas, reações químicas dentro da nossa saliva. Uma enzima muito importante, que vale a pena a gente destacar dentro da função salivar, é a amilase salivar. A amilase salivar que vai quebrar, né, o polissacarídeo, o amido, em moléculas de maltose, que são açúcares menos complexos. E esses açúcares, eles farão parte, né, da nossa digestão assim que chegarem no nosso intestino. Logo, a gente precisa de ter essas enzimas na nossa saliva, para que a gente possa ter o início dessa digestão. Então, são essas enzimas que têm essa natureza proteica e que irão favorecer a digestão de moléculas. A gente tem também algumas enzimas, por exemplo, vamos falar então dessas enzimas, né, que estão presentes. A urease, então, é uma enzima que ela vai ter essa capacidade de quebrar, de hidrolisar a ureia, né? A ureia que aparece aí devido à nossa metabolização química e aí a gente tem a quebra da ureia. Como consequência, né, como um produto dessa reação, a gente tem o aparecimento da amônia na saliva. E isso é muito importante, porque a amônia ela vai elevar o pH. E a gente elevando o pH, a gente sempre quer ter esse pH, né, dentro da faixa constante. Nunca um pH muito baixo, né, caracterizando um pH mais ácido da saliva. Então, a urease, com esse metabolismo da ureia, aumentando o pH devido à presença da amônia, é super importante. A amilase salivar, como eu dei de exemplo no início, né, quando eu estava falando aqui das enzimas, essa outra enzima que a gente tem na nossa saliva, que vai degradar o amido. Ela também pode ser chamada de pitialina, tá? É uma enzima que vai, então, quebrar o amido para a gente obter lá no final da reação, né, a maltose, que é um açúcar um pouco mais simples do que o amido, que é, então, um polissacarídeo. Já a maltose é um disacarídeo, mais fácil de ser quebrado. Então, por isso que a nossa digestão começa pela boca, com a reação da amilase salivar, tá? Falando um pouquinho agora dos compostos inorgânicos, né? A gente até agora abordou os compostos orgânicos e agora a gente vai falar um pouquinho dos compostos inorgânicos. Esses compostos,
Eles são constituintes químicos também, presentes no interior da célula e no meio extracelular. São extremamente importantes para manter as funções também vitais. Eles podem ser achados, né, de forma sozinhos, isolados, ou eles podem estar associados a outras moléculas. Essa substância, né, na qual a gente tem presença, então, de combinação de dois átomos, né, de vários átomos ou de vários átomos dentro de uma mesma molécula. Então, compostos inorgânicos, eles contêm metais, o hidrogênio, combinado ou não com o grupo metal, com o grupo não metal, enfim, há uma variação muito grande dos compostos inorgânicos, mas a gente vai abordar aqui esses compostos que estão presentes na saliva. A tabela periódica está aqui só para exemplificar que todos esses elementos inorgânicos, a gente já tem eles catalografados, né, conhecidos e estudados, e estão aqui presentes na nossa tabela periódica. Então, alguma dúvida quando a gente surgir em relação ao comportamento iônico ou metálico desse sal inorgânico, desse mineral, a gente pode consultar aqui na tabela periódica, tá? Alguns importantes que eu coloquei aqui somente como uma fonte de consulta para vocês, então sódio, potássio, cloro, cálcio, cada um com sua função específica, tá? Para quando a gente estiver estudando, vocês estiverem lendo livro, outros trabalhos, enfim, os artigos que eu coloco para vocês em sala, vocês possam consultar aqui. Na saliva, basicamente, a gente tem alguns que a gente merece um certo destaque, tá? Que são importantes para manutenção, né, e integridade de toda a estrutura que a gente tem na saliva. Por exemplo, o sódio, potássio, cálcio, magnésio, flúor, os cloretos, super importantes, que a gente fala bastante deles, os bicarbonatos, assim como os fosfatos, a gente tem também a presença de gás carbono, o enxofre, e todos esses são importantes. E a gente vai enfatizar aqui os mais importantes. Por exemplo, o cálcio. Por que o cálcio é importante, né? Porque o cálcio é um mineral integrante da estrutura do esmalte dentário. Bom, esse nome aqui, hidroxiapatita, é o nome dado, né, que forma esse composto mineral que forma o esmalte do dente. O esmalte do dente, que é esse tecido que a gente visualiza na boca, né, que está bem visível para a gente aqui nessas imagens. Então, toda essa parte branquinha do dente que a gente vê é o esmalte do dente. E ele é formado de sal, né, é chamado de sal de hidroxiapatita, porque ele tem, né, o grupamento hidroxila, o grupamento fosfato e o cálcio. Então, é hidroxiapatita. Então, aí daí a importância da gente ter tanto o mineral cálcio quanto o mineral fosfato, né, como os compostos orgânicos também, para a gente que tenha, ao final, a união desses compostos e formação de moléculas ou macroestruturas que dão suporte a essa estrutura mineral do dente, tá? Que seria, então, essa forma cristalizada, né, do fosfato de cálcio. Então, o fosfato de cálcio se cristaliza e forma um esmalte. O sódio e o potássio, assim como todo o corpo, tem uma função importante de regulação de impulsos nervosos, né? Eles vão mediar a comunicação entre os impulsos nervosos, entre os neurônios, que ocorre por uma despolarização e polarização desses dois compostos. Mas, basicamente, aqui dentro da regulação da saliva, eles entram com esse controle no interior do ducto para a gente ter, né, a formação correta de concentração de íons ao final na saliva. A gente tem aqui uma saliva isotônica e ao final a gente tem uma saliva hipotônica, devido a uma excreção de sódio e absorção de potássio que ocorre. E assim ocorre uma regulação aqui do conteúdo do conteúdo iônico que a gente tem no tubo, né, do ducto da nossa glândula salivar, no ducto do ácino, tá? Então, há esse controle mineral, né, e é devido principalmente à presença também desses dois minerais importantes para essa regulação osmótica que acontece. O flúor,
né? O flúor, um mineral muito destacado e está presente na saliva também, é um importante mineral que compõe esse processo, principalmente da remineralização do esmalte dentário. A gente está sempre perdendo minerais ou ganhando minerais, né? A gente vai estudar isso bastante nas nossas próximas aulas, mas o que a gente tem que entender é que o flúor, como um sal mineral, ele participa ativamente desse processo, fazendo com que o cálcio esteja sempre presente para que a gente tenha a reposição constante de cálcio quando a gente perde esse mineral para o meio oral, tá? Então, a função principal do flúor é formar cristais, né, de fluorapatita, ou seja, o flúor com cálcio, e flúor com cálcio também formando hidroxiapatita, que aumenta a resistência do dente, né, principalmente quanto à perda de minerais para o meio oral. Os sistemas de tamponamento, a gente conversou bastante na aula, mas a gente tem que regular a saliva, manter o pH da saliva em torno de neutro, de 6,9, 7, né, que gira esse valor em termos de pH. A gente sabe que a nossa saliva, ela tende a ter um caráter ácido se a gente não tivesse esse sistema de tampão, porque a gente tem ácidos que são produzidos pelas bactérias fermentadoras da boca o tempo inteiro. Elas produzem o ácido lático a partir da fermentação de açúcares. Então, a gente tem a presença de sistemas que irão o quê? Manter esse pH dentro da faixa neutra, dentro da faixa de 6,9 e 7. E o que seria isso? Bom, a gente tem os ânions bicarbonatos, né, representado pelo HCO3-, que vão se associar principalmente ao excesso de ácido e formar a sua forma iônica ou não ionizada do ácido desse composto, do ácido carbônico, e aí a gente vai ter a regularização ou a manutenção desse pH no meio salivar. Da mesma forma, a gente também tem uma outra forma de controlar esse aumento ou elevação do pH, principalmente com os fosfatos, né, ou os monossosfatos, que seriam o HPO3- e os bifosfatos, que é H2PO4-, tá? Eles também agirão com H+ em excesso, formando o ácido correspondente, o ácido fosfórico. Então, a gente tem essa formação e diminuição do H+ no meio, elevando o pH. Da mesma forma, quando a gente tem um excesso de base, né, de basicidade no meio, aí a gente tem a diminuição desse OH, que vai se ligar, né, com o ácido carbônico que tem presente no meio, para que a gente tenha a liberação de ânion e água, tá? Então, se a gente tem a formação cada vez mais, né, dessa ligação aqui, formando água e liberando o ânion dessa base, a gente tem a diminuição de OH- do meio e, consequentemente, a gente tem a manutenção do pH. É assim que acontece o controle, né, do pH dentro da saliva. Para o íon, né, para o sistema de tampão fosfato, acontece basicamente a mesma reação. Vamos ver aqui para o ácido, H+, mais o ânion, né, desse ácido, que seria o ânion fosfato, monofosfato, formando aqui o ácido fosfato, né? Esse ácido que, com a diminuição formada, a gente está favorecendo essa reação para esse lado direito da curva, logo a gente tem a diminuição do meio de H+, e, consequentemente, a gente tem a manutenção do pH. Aí a gente trabalhou bastante com esse gráfico, onde vocês também mandaram o exercício, né? Onde eu pedi para vocês avaliarem principalmente a taxa de reação da amilase salivar e a gente conseguir responder essas perguntas, né? Por exemplo, de acordo com o gráfico, essa enzima apresenta maior taxa de reação em qual valor de pH? Então, a gente sabe que a amilase salivar, ela vai ter um máximo de reação em pH neutro, em pH próximo de 7, né? Porque a gente sabe que a curva maior da taxa de reação vai estar aqui, logo a taxa correspondente é 7, logo o pH correspondente dessa alta taxa de reação é 7. Onde a gente pode encontrar essa saliva, né? Já dei a resposta. Onde podemos encontrar essa enzima, né? A amilase salivar no corpo humano? A gente vai encontrar a amilase salivar principalmente na saliva, em grande quantidade,
pois a saliva vai degradar o amido, né? Que é o polissacarídeo, um açúcar, onde a gente vai ter, então, como função dessa enzima quebrar esse polissacarídeo em duas moléculas, né? Em algumas moléculas de maltose, que é um disacarídeo. E a importância é de favorecer a digestão já desse polissacarídeo desde a sua introdução na nossa cavidade oral. Então, ela vai facilitar a absorção do açúcar, né, para o nosso, quando ele vai chegar lá no intestino delgado, nesse processo de digestão, tá? Daí a importância da amilase salivar. Então, para essa aula de hoje era isso, pessoal. Vamos para a próxima aula, ok?